Olá pessoal, sou a professora Ellen e hoje daremos continuidade à discussão travada na última aula da nossa disciplina Língua Portuguesa Aplicada, na qual discutimos as especificidades do texto em si. Verificamos, portanto, naquele momento, a importância do contexto para a formação e entendimento de qualquer texto. Nesta aula 2, nós explicaremos, o que são as figuras, as funções de linguagem e como elas se estruturam e quais são as suas aplicabilidades. Nós sabemos que, por meio da linguagem, podemos realizar diferentes ações. Nós transmitimos informação, nós tentamos convencer o outro a fazer ou a dizer algo que nós queremos, nós podemos assumir compromissos, podemos ordenar, pedir, demonstrar sentimentos. Nós sabemos também que a linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas com o mundo. O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar aquilo que pensa, o que sente, o que ele quer, o que ele faz. Sendo assim, o que conseguimos expressar e comunicar através da linguagem. Como é que a linguagem, funciona? A multiplicidade da linguagem, ela pode ser sintetizada, pessoal, em 6 funções. Vocês já conhecem essas funções e nós vamos aqui retomá-las. São as funções da linguagem. Vejamos. A primeira função é a função expressiva ou emotiva da linguagem. Esta função, ela centra-se no emissor da mensagem, não é? Ela tem o objetivo de transmitir a opinião, o sentimento daquele que está escrevendo, daquele que está falando. Portanto, ela se centra no emissor da mensagem. É sempre que nessa função nós vamos ter a manifestação da subjetividade do indivíduo, não é? Nós vamos ter a presença principalmente da opinião e dos sentimentos desse indivíduo. Ela traduz as opiniões, sentimentos do emissor da mensagem e está muito presente nas cartas pessoais, nos poemas, nas canções sentimentais, nos artigos, nos diários, enfim. Um exemplo de texto em que nós temos a presença da função da linguagem emotiva ou expressiva são as músicas, as letras de canções. Eu trouxe para vocês uma letra do Arnaldo Antunes e do Carlinhos Brau, os tribalistas. Você é assim, um sonho para mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Vejam que neste exemplo aqui, a manifestação do indivíduo, ela é clara, não é? Nós percebemos a presença da primeira pessoa do singular, eu, não é? Então, nós temos aí a manifestação de um sentimento que é próprio de quem escreveu ou de quem cantou esta música. Um outro exemplo, em uma outra canção, seria a letra Amigo Apaixonado, de Vitor e Léo. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Mais uma vez aqui nós vamos ter a presença, a manifestação do indivíduo, do sujeito, não é? A presença da subjetividade, a pessoalidade está muito presente na função de linguagem conhecida como emotiva ou expressiva. A segunda função da linguagem com a qual nós vamos trabalhar é a função referencial. Essa função, por sua vez, ela está centrada no conteúdo. Lembram-se que a primeira função, a função expressiva ou emotiva, estava centrada no emissor? Essa função, a função referencial, ela está centrada no conteúdo da mensagem que vai ser passada. Por isso é que a principal característica da função referencial é a presença de uma informação objetiva. A função
referencial, ela transmite informações de maneira clara, de maneira precisa. Por isso, nesse tipo de função, não haverá manifestação do sujeito, tá? Como exemplo de função referencial, nós vamos ter normalmente os textos didáticos, os textos jornalísticos, porque ela traduz objetivamente a realidade, privilegiando o assunto de que se fala. A intenção é apenas a de transmitir uma mensagem de modo claro, de modo objetivo. Eu trouxe aqui então um exemplo para vocês, a capa de uma revista de esportes, a revista Placar. E aí nós vamos ter a seguinte manchete: a queda do imperador, morte do pai, bebida e brigas conjugais, os dramas que fizeram ruir o trono de Adriano. Notem aqui que nós vamos ter uma informação sendo transmitida de maneira precisa, não é? Aqui o jornalista que escreveu esta manchete, ele apenas nos apresenta os motivos que fizeram com que a carreira profissional do jogador entrasse em declínio. A morte do pai, bebidas e as brigas conjugais. Então, não há aqui a presença de opinião, e sim a transmissão de uma informação precisa. Um outro exemplo seriam os panfletos, não é, informativos. Vejam, influenza A, H1N1. A influenza A H1N1 é uma doença respiratória aguda e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse, espirro ou de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Então aqui eu tenho a transmissão de uma informação, como é que é transmitida esse vírus, não é? A terceira função com a qual nós trabalhamos é a função conativa ou apelativa da linguagem. Nesta função, nós vamos observar que o centro do texto vai ser o receptor, não é? O objetivo, portanto, dos textos que possuem a função conativa ou apelativa é o convencimento do outro, o convencimento do receptor da mensagem. Não é? Por isso é que nós vamos ter sempre, nesse tipo de função, o uso dos verbos no modo imperativo, ou seja, os verbos de ordem, os verbos que ordenam a algo. Faça, compre. A função conativa ou apelativa, ela influi no comportamento do receptor da mensagem por meio de um apelo, de uma ordem, de uma súplica ou de uma sugestão. Ela está muito presente nos textos publicitários, nos discursos políticos e em outros textos que têm esse objetivo claro de convencer o outro. Exemplos dessa função são esses, por exemplo, seja solidário, doe um agasalho. Então, os verbos ali no modo imperativo indicam uma clara intenção do emissor da mensagem em convencer o receptor a fazer algo. Seja, doe, são verbos no modo imperativo. Nós temos um outro exemplo, salve uma vida, doe sangue. Então, nós vamos ter aqui também os verbos salve e doe, verbos no modo imperativo que indicam a intenção de levar alguém a fazer algo, aquilo que quem escreveu, desenhou o cartaz, tinha por intenção. Um outro exemplo, beba Coca-Cola, bem gelada. Então, a intenção deste cartaz aqui é de convencer o outro a consumir a bebida. O uso do verbo no modo imperativo, beba, indica isto. Uma outra função com a qual nós trabalharemos é a função fática da linguagem, que está centrada no canal comunicativo. A função fática, portanto, ela tem o objetivo de abrir, de manter e também de fechar o canal comunicativo. Tá? Ela abre, prolonga, testa ou interrompe um canal de contato entre emissor e receptor. Os exemplos clássicos dessa função são as expressões alô, entenderam? Em, veja bem, olha, compreende? Nós vamos ter também a função metalinguística, que está centrada no código. A função metalinguística, por sua vez, ela centra-se no código comunicativo. O código como instrumento do próprio código. O exemplo que eu tenho são os verbetes de dicionários.
Então, se nós abrirmos um dicionário aí, pesquisarmos, por exemplo, a palavra fome. Fome significa, lá no dicionário, grande apetite, urgência de alimento, subalimentação, falta do necessário, situação de míngua ou escassez de víveres. Então, observem que eu tenho aqui a língua portuguesa explicando a língua portuguesa. O verbete fome está escrito em língua portuguesa e a sua significação, grande apetite, urgência de alimento, também em língua portuguesa. Então, nós temos um código, língua portuguesa, explicando esse mesmo código, a língua portuguesa. Um outro exemplo da função de linguagem metalinguística ocorre nos poemas ou nos textos literários. Vamos a um exemplo. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Texto de Fernando Pessoa. Nesse texto, nesse poema, Fernando Pessoa está falando acerca da atividade do poeta, do fazer do poeta, não é? Do ofício de ser poeta. Então, ele fala sobre o ofício de ser poeta por meio de um poema. Então, nós temos um código que se autoexplica, não é? Um poema explicando o que é fazer um poema. Por isso é que aqui eu digo que também nós temos a função metalinguística da linguagem. E, por fim, nós vamos ter a função poética ou estética. Essa função, pessoal, está centrada na mensagem. Então, o objetivo do autor desse texto é trabalhar a linguagem de forma a transmitir a mensagem de maneira emotiva, de maneira bem enfática, expressiva. Nesse tipo de texto, nós vamos ter o trabalho com a linguagem, ou seja, o uso de rimas, a formatação do poema, o uso de versos, vão ser características da função poética ou estética, bem como também o uso das figuras de linguagem, metáfora. Na função poética, a mensagem é posta em destaque. O emissor tem um cuidado especial na escolha das palavras, realçando sons que sugerem significados diversos e empregando imagens sugestivas a fim de enfatizar essa mensagem. Ela ocorre principalmente nos gêneros publicitários e também nas canções, nos poemas. A função poética, ela se data muito nos poemas. Então, eu trouxe o Soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Antes de tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então vejam que nesse poema o autor ele teve todo um trabalho em elaborar as palavras que seriam utilizadas. Nós temos aqui o uso das rimas, atento, pensamento, tanto, encanto, que fazem com que o texto ganhe sonoridade, expressividade, ou seja, ele está trabalhando a estética do texto. Tem-se aqui função poética. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês em nossa aula de hoje. Espero que essa discussão iniciada aqui tenha sido útil à compreensão e esclarecimento do conteúdo do livro didático. Até a nossa próxima videoaula.